pessoal, boa noite. Está começando mais uma edição do TV UERJ Esportes e hoje a gente conta com a presença do ilustríssimo Leonardo e também do Vitor para comentar os jogos que aconteceram ontem. No caso, a gente começa falando do Cruzeiro e Fluminense, jogo esse que aconteceu no Mineirão, e o Cruzeiro acabou vencendo de 1-0, empurrando ainda mais o Fluminense para a parte de baixo da tabela. E aí, o que vocês acharam da partida? O Cruzeiro começou o jogo muito melhor do que o Fluminense, né? Ele começou atacando mais, conseguiu o gol. No segundo tempo o Fluminense melhorou um pouco, mas o Fluminense está com um problema de atacante muito sério. O Fred está fazendo muita falta e o Fluminense nos últimos jogos não tem conseguido marcar gols. Então eu estou com medo pelo Fluminense, porque a posição dele é complicada, ele está em 15º, 34 pontos. E o primeiro da zona tem 32, então tá perigando ali, sem marcar gols, não tem jeito, vai cair. Concordo com ele na questão do atacante. O Samuel desperdiçou diversas chances no jogo de ontem. O Fábio também fez, de uma delas ele fez uma bela defesa e impediu que o Fluminense saísse de lá, ao menos com empate. Mas sim, a situação do Fluminense é perigosa, a zona do rebaixamento aí é um campeonato que está muito equilibrado. Mas pegou um time que é o líder do campeonato, é um time que está muito encaixado, o contra-ataque sai rápido. Estava jogando em casa também. O Mineirão tinha mais de 30 mil pessoas, então tá tudo a favor do Cruzeiro para levar esse campeonato. O Cruzeiro está aí com 10 pontos de vantagem, né, para o segundo colocado. Sim, agora o Grêmio venceu ontem o Corinthians, que também tá perigando na tabela, começando a bobear, e o Grêmio está aí a 10 pontos do Cruzeiro, mas... Esse campeonato já é do Cruzeiro... um jogo chave foi contra o Botafogo, quando o Cruzeiro ganhou o Botafogo, ali o campeonato foi decidido, porque a distância se tornou muito grande e não tinha como correr mais atrás. Ainda faltam 10 rodadas, né, mas essa vantagem de 10 pontos dá um conforto muito grande, né? Não é só nem a questão da vantagem, é mais a forma como o Cruzeiro joga. É muito complicado, principalmente tu jogar no Mineirão, e esse jogo imprimindo velocidade a todo momento, tá muito complicado. O Everton Ribeiro também está fazendo um campeonato excelente. Para mim é o melhor jogador do campeonato. Então, tirar essa vantagem com o futebol que o Cruzeiro está jogando é muito difícil. Pois é, e o próximo jogo do Fluminense é aqui no Maracanã, contra a Ponte Preta, no sábado. E a gente deseja sorte aí aos tricolores para que eles consigam sair dessa situação. Outro jogo que aconteceu ontem com o time carioca foi o Flamengo. Aqui no Maracanã venceu o Bahia por 2-1. O que vocês acharam dessa partida? Foi um jogo bastante difícil porque o time do Flamengo, a partir da entrada do Jaime, adotou uma característica de jogar recuado e sair em velocidade nos contra-ataques muito rápidos. E quem tem feito muito bem isso é o Paulinho. O Felipe passou a ter uma ligação direta com o Paulinho muito forte, que no jogo de ontem funcionou bastante. Mas o Bahia veio com a marcação e segurou o Flamengo, então no primeiro tempo foi muito difícil do Flamengo conseguir essa jogada rápida, encaixar os passes e sair, porque o time do Flamengo agora joga marcando atrás da linha da bola, encaixa 2, 3 passes e sai na cara do gol. E com o Bahia recuado foi difícil fazer isso. Mas já no segundo tempo entrou o Gabriel pela direita, conseguiu puxar alguns contra-ataques não muito eficientes. E numa jogada dessa, a bola foi lançada para o André Santos, cruzou na área, o Paulinho abriu o placar. E no segundo tempo, no segundo gol, a mesma forma. A bola foi lançada no Léo Moura, cruzou no Hernani, contra-ataque, gol. E o time conseguiu essa vitória que para o Flamengo foi muito importante na tabela. Os 30 primeiros minutos do Bahia foram bons, assim, conseguiu segurar o Flamengo no início. Eu digo até que jogou um pouco melhor do que o Flamengo nesses 30 primeiros minutos, mas depois desandou. O resto do primeiro tempo só deu Flamengo, início do segundo também, só Flamengo. Na metade do segundo tempo eles voltaram a jogar um pouco, conseguiram um gol, voltaram a marcar bem. Isso é uma coisa interessante, os times do Cristóvão têm essa questão de ter uma marcação forte, time bem fechado. Apesar de eu não achar um bom técnico, ele consegue manter o time bem recuado e segurar bastante o resultado. Tanto que o Bahia está ali perto, mas está na frente, inclusive, do Vasco e do Fluminense. Pois é, vocês acham que dá para o Flamengo sonhar aí com uma vaga na Libertadores? O campeonato está bem disputado, vocês acham que dá? Porque ultimamente ele tem chegado, né? Tem aí comparecido nos jogos, mostrado sua presença. Eu acho complicado, por quê?
duas coisas. Primeiro, são 9 pontos de diferença, aquela questão dos pontos. Se tem 10 pontos do Cruzeiro pro Grêmio, é difícil. Pro Flamengo chegar em 9 pontos também é difícil. E a outra coisa é, os times geralmente, eles têm uma queda durante o campeonato. O Vasco teve, está melhorando agora. Vários times já tiveram. O Grêmio começou o campeonato ruim e já subiu. O Botafogo teve sua queda recentemente, já elevou, e é o primeiro da zona da Libertadores. Então, os times que estão lá na frente, o único que não teve essa queda ainda foi o Cruzeiro. Eu acho difícil de ter. Então, eu acho muito complicado desses times darem um mole tão grande no final do campeonato. Mas tudo é possível. Eu não diria nem que sim, nem que não. A única certeza que existe nesse campeonato é que o Cruzeiro vai ser o campeão. Isso é a única certeza. O próprio G4 ali está muito embolado, porque quem briga ali no 6º lugar está brigando na mesma forma para chegar no G4 como para não entrar na zona do rebaixamento. Então são 10 jogos aí e o time tem que lutar primeiro para fugir do rebaixamento e depois pensar numa vaga na Libertadores. Todos os times que estão no meio da tabela. Pois é, e a próxima luta do Flamengo é lá no Independência contra o Atlético Mineiro, jogo que acontece domingo. O Vasco e o Botafogo jogam hoje. O Vasco joga contra o Goiás em Macaé e o Botafogo vai lá no Barradão enfrentar o Vitória. Já no quadro Passando a Bola dessa semana, nosso repórter Caio Miranda vai falar um pouco mais sobre a venda de ingressos para a Copa. A FIFA divulgou hoje o número de compradores para a Copa do Mundo de 2014. Foram mais de 6 milhões de ingressos, dos quais 70% foram brasileiros, e o resto foi das demais nações ao redor do mundo. O jogo que teve mais pedidos foi o do Maracanã, que será realizada a grande final da Copa do Mundo. Nas 2 primeiras etapas da venda de ingressos será realizado um sorteio para quem realmente vai comprar. E a última etapa será a chamada compra de última hora, que vai vender os ingressos em ordem de chamada. Então é isso, galera. A gente termina aqui mais um TV UERJ Esportes. Agradecendo aí a nossa dupla Vitor e Léo, dando sequência aos comentaristas, né, que vieram lá do Sertão. Para você, uma boa noite e até a próxima conexão.